Fala galera, vamos começar mais um episódio do Pode Evoluir. Eu tô aqui com meu amigo Felipe Calaça, Igor Visconti e o André Kodama. E o tema de hoje é paciência e pressa. Yes. Tá faltando um integrante, mas a gente vai prosseguir. Vamos prosseguir. A primeira pergunta, assim, eu faço pra vocês. Hoje é diagonal, ela tá diferente. Hoje vai ser entrevista aqui agora, tipo, de frente com o Japa. E qual que é o conceito comum de paciência? Vocês observam, assim. A gente tem que ressaltar nesse podcast que a gente dormiu 3 horas. Vai ser um podcast... Sejam pacientes com a gente. Vocês vão ver na prática como funciona o cérebro sem dormir. Mas paciência, o conceito comum que eu sinto, tá muito ligado com algo mais passivo, assim. Algo no sentido de só esperar. Sim. O que acontece, sabe? E quando eu sentei aqui e comecei a pensar num tema, eu me lembrei de uma experiência uma vez, que eu tava tipo... Se não me engano, foi... Teve 2 experiências, eu não sei o que é. Enfim, eu tava no supermercado, tava na fila, e tava rolando alguma coisa, tipo, no caixa, algum problema no caixa. E aí, eu tava na fila, a fila tava grande, e eu pensei, ficar na fila, não sei o paciente. E tem outras pessoas que estavam, tipo assim, vou procurar outro caixa e tal, tava tomando alguma decisão. E aquilo me fez refletir, eu falei, é uma coisa simples, um exemplo bem simples, mas muitas vezes você tá ali e você tá com o pensamento, eu vou só esperar. E dependendo, você tá ali analisando, mas o que eu posso fazer para combinar no resultado mais rápido? E você procurar outro caixa, ou você fazer outra coisa, ou você perguntar uma coisa para atendente. Moça, aconteceu alguma coisa? Vai demorar aí? É um exemplo simples. Então eu descobri que tem várias situações assim, que é detalhezinhos que já aconteceram na minha vida, que eu fiquei na forma meio que passivo. Vou ficar aqui, vai acontecer. Sendo que muitas vezes eu poderia tomar alguma atitude para aquilo acontecer mais rápido, combinar mais rápido o resultado. Assim. É interessante você recordando aí, a partir da sua experiência, que tem, por exemplo, na diversidade. A diversidade ali, aconteceu algum problema, enfim. E muitas pessoas falam assim, mas eu sou paciente quando tem a diversidade, tudo de boa e tal, mas o negócio você se conteve, você não reagiu, mas procurou resolver o problema, sacou? E não onde ficou, vou ficar aqui esperando o problema passar. Entendeu? Eu percebo que isso tem muito a ver com a paciência ativa também. Eu vejo muito também nesse ponto de conceito comum, a gente acaba se colocando como uma pessoa paciente, sendo que você é só em algum ponto da sua vida. Sacou? Sim. E aí você se coloca como uma pessoa, eu sou paciente porque eu não discuto com ninguém, ou eu fico ali passivo, né? Aquela paciência passiva ali, que você realmente não tá fazendo nada e só tá esperando sentado. Talvez esse conceito, a pessoa se julga paciente por causa disso, né? Ela vai estar numa fila, ela fica lá, beleza, esperando, e não faz nada. É interessante, também outro conceito que eu acho que o pessoal tem muito, a paciência está atrelada, tipo, a pessoa é um monge, assim, né? Não, o cara é paciente, não, o cara é sereno, né? Só que isso muitas vezes é inércia, né? Então o cara, sei lá... É uma parada de passividade mesmo. Eu sinto muito isso, esse aspecto que o falou é interessante, mesmo, das áreas. Isso para qualquer deficiência. Que você fala assim, você é vaidoso? Aí você fala, não. Aí dependendo, você falou, não, mas você pensou no seu trabalho, por exemplo. No meu trabalho eu sou tranquilo. Tá, mas dependendo na parte familiar, você na parte com os amigos, você é relacionamento, na parte mais social ali, enfim. Então é interessante pensar todas essas áreas mesmo. Tá, você é paciente. Beleza, não, com os outros eu sou paciente. Tá, mas e com os seus objetivos? No seu trabalho? Será que você é mesmo? E esse ponto é interessante, porque até hoje eu tenho um pouco dessa impressão, que é errado. Que muitas vezes a gente pensa a pessoa paciente é algo que se a pessoa não externalizar alguma coisa, tipo alguma irritabilidade, alguma coisa assim, você pensa que a pessoa é paciente. E às vezes não tá sendo. E às vezes não tá sendo, ela pode estar corroendo a parada de por dentro. Você tem um objetivo, você quer passar num concurso público, e você estudou 3 meses, você já tá ali, nossa, meu tempo não chega. Vai ter a paciência com você mesmo, né, também, né? Que a galera não leva em conta. Não leva em conta.
E qual o conceito que é diferente do comum, tá acima, o transcendente, sobre ser paciente? Vai lá, Igor. Você foi diagonal pra ele. Então, Lucas, você tá aqui no podcast hoje? Velho, eu acho que aí começa a envolver o inverso do que a gente falou, né? Que seria a paciência passiva, né? E o conceito elevado disso seria a paciência ativa, né? Onde você estaria agindo com inteligência enquanto você espera. Seria mais ou menos isso. Uhum. Então, no caso da fila lá, você estaria na fila, só que aí você, por exemplo, poderia pegar um celular e resolver algum problema, ou escrever alguma coisa, refletir sobre algum problema que você teve, como você pode resolver esse problema. Então, isso enquanto você está esperando ali, que é algo que você não pode fazer para acelerar aquele processo, né? Você não tem que fazer ali, numa fila às vezes, você tem que esperar, não tem jeito. E aí você faz esses movimentos durante esse tempo que você tá ali. E que entra até no ponto de aproveitamento do tempo, né? Aquele ponto que eu sempre falei, galera, ser ocupado não significa aproveitar o tempo. Porque quantas vezes você já estive na sala de aula, você tá ocupado, você tá ali, só que você tá viajando. Esse ponto dessa paciência ativa e inteligência realmente é você tá sempre buscando, enquanto espera, formas inteligentes de combinar aquilo mais rápido. Aquele seu objetivo. E muita gente não faz isso. Muitas vezes, na maioria das vezes a gente não faz isso. Porque tem até aquela coisa de você vai conseguir realizar seus sonhos, seus objetivos vão chegar, as coisas vão conspirar. No final tudo vai dar certo, não? Tudo vai dar certo Nem no sempre. final. Tem até também Deus proverá, tem algumas coisas assim. Então, assim, são frases, são coisas que pega ali que se você se apega a elas ali nesse sentido, vai acontecer. Mas vai acontecer, então é só eu sentar e esperar? Não, vai acontecer, sacou? você tem que plantar, né? Pra acontecer, você tem que... Você sabe que não vai acontecer rápido, não vai acontecer naquele momento. É algo ali que vai acontecer lá na frente. Mas nesse intervalo de tempo ali, o que você tá fazendo para chegar lá mais rápido? E esse eu acho que é o ponto da paciência ativa ali. Tem algumas perguntas que eu tô pensando aqui agora que a gente normalmente não quer fazer. Ou não gosta que a gente mesmo faça. Por exemplo, essa pergunta de: mas o que você está fazendo nesse exato momento para chegar mais próximo do seu objetivo? Em algumas situações. Porque é difícil de responder, né? Na verdade, muitas vezes não é difícil responder, você já tem a resposta. A resposta é nada. Você não gosta da resposta. Exatamente. Porque dependendo... Na verdade, aí você busca justificativa, entendeu? Pra você mesmo, pra falar assim, não, eu tô fazendo alguma coisa, eu vou procurar aqui, sei lá. Um exemplo simples, dependendo... Tem gente tô esperando, tô tendo paciência. Tem gente que manda assim, não, tô com... Dá um exemplo bobo. Tem muita dificuldade em matemática. Mas o que você tá fazendo pra isso mudar? Me fala aí coisas práticas. Aí a pessoa buga. Eu tentei uma vez, já deu ruim, aí eu desisti. Eu tô tendo dificuldade de matemática, já tem 1 ano. Você fala, beleza. Certinho. Realmente. O problema é resolver sozinho mesmo. E é aquele ponto, velho. É por isso que é sempre mais fácil dar conselho pros outros. Do que conselhos pra você mesmo. Isso é muito doido. É porque dá uma ferida ali no amor próprio. Tem aquela parada, eu faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Porque, assim, é difícil de você ser o exemplo do negócio, entendeu? Também. Então, por isso é mais fácil dar conselho pros outros. Exatamente. Tem que deixar claro esse aspecto que a gente traz amor próprio. Falei que... Exatamente. Porque aí um dia a gente explicou isso. Qual podcast que tá? Episódio 149. Pode procurar aí. Não, mas só ressaltar esse ponto que é importante. Porque uma vez aquele livro, A Deficiência e Propensões do Ser Humano, né? Então você tá amor próprio, das 44 lá. Aí eu mandei pra uma amiga minha, ela falou assim, mas eu entendi todas as outras aqui, suscetibilidade, irritabilidade, mas por que amor próprio é uma deficiência? Essa eu não entendi, essa eu não entendi. Essa aí me bugou quando eu li também. E aquele aspecto de, resumindo aqui, pelo menos na minha compreensão, né? Que primeiro entra o aspecto antes do amor próprio, sem fugir do tema, né? Antes do amor próprio, a importância de entender os conceitos da personalidade. Eu trouxe aqui uma vez que a própria palavra personalidade significa persona, que antes... personagem. Exatamente, persona máscara. Então, até se for olhar lá no tempo da Grécia, lá, a galera usava personas, máscaras para fazer teatro. Sim. Então, a personalidade é algo que te reveste. É uma máscara que você aparenta pro mundo. Então já começa esse ponto de, tipo, eu tenho minha personalidade forte, eu sou assim, não vou mudar. Então é algo que você externaliza, mas muitas vezes no seu indivíduo você não é assim. E a galera até
até coloca isso como defeito. Ah, a pessoa não tem personalidade. Não tem personalidade, exatamente. Exato, Confunde os conceitos. Confunde um pouco os conceitos. E aí, esse ponto de você tá criando essa personalidade, você começa o quê? Aí a galera fala assim, você tem que se amar mais. Você não tá amando o seu indivíduo, você tá amando essa personalidade. E se você ama essa personalidade, você não vai mudar, velho. Você não vai mudar. Porque se alguém chegar pra você e falar assim, pô, já, você é um cara muito irritado, velho, você tem que melhorar isso. Você fala, não, eu sou assim mesmo, Eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Tá aqui, deixa comigo. Sacou? E esse ponto. E assim, e quantas vezes essa pessoa que tem essa personalidade, vamos supor, a pessoa é meio que impulsiva. Vamos pegar um aspecto negativo. Ela fala, não, eu sou assim. Só que muitas vezes ela age de forma impulsiva, ela machuca alguém, ela colhe maus frutos disso. E o indivíduo dela, que é o contrário da personalidade, fala, pô, eu não queria ser assim. Eu queria mudar isso, não queria ser impulsivo. Só que a personalidade fala, não, sou assim, sou assim. Nasci torto, vou morrer torto. Até na impaciência mesmo. Quantas pessoas falam assim, não, eu sou impaciente. Sou impaciente, é isso cara, mesmo. Não consigo fazer aqui, sou muito paciente, não tenho paciência pra isso. Pô, mas como assim? Essa, Você não consegue? essa frase a galera fala, eu não tenho paciência pra isso. Não consigo não mudar. É até uma certa desculpa pra ele se esforçar pra melhorar aquele ponto, às vezes, né? É por isso que é muito entender os conceitos. Por isso que esse aspecto de amor próprio, porque tem um verdadeiro amor próprio no sentido de você tá cuidando do seu indivíduo, melhorando, mudando, cambiando o seu indivíduo ali, não a personalidade, sabe? É mais questão de conceito, né? Nesse aspecto da paciência transcendente, né, do diferente do comum, tem até um livrinho infantil que é O Saber Esperar. Você já deve ter visto, né? Já li esse livrinho. Interessante, É muito né? massa. É uma criança muito impaciente, os pais percebendo aquela situação, a criança chamava a mãe, mãe. Quem nunca já viveu isso, né? Mãe. A mãe, puxa, tá impaciente, né? Bom, aí, junto à mãe e o pai, conversaram e falaram assim, não, vamos fazer um trabalhozinho, vamos desenvolver a paciência nela. E aí eles foram pro terreno, assim, pra varandinha, não sei, e plantaram, e falaram assim, a gente vai plantar uma mudinha de feijão. Aí ela, que bacana e tal, uma coisa prática ali, né? Aí cavaram e tal, plantaram. Disse, olha, tá vendo? Esse feijão aqui, ele não vai crescer do dia pra noite. Eu não lembro da história certinha, mas basicamente isso. Você não vai crescer do dia pra noite, né? Mas e aí, você vai ficar esperando ele aqui crescer? Vai ficar aqui olhando? Olhando ele pra ele crescer? Não, né? O que você pode fazer enquanto ele tá crescendo, enquanto ele tá, né? Aí ela levou esse aspecto da mãe dela, quando tava fazendo alguma tarefa, a filha chamava. Exatamente igual a mamãe. Às vezes a mamãe tá fazendo alguma coisa ali, se ela não te atendeu, você pode buscar fazer outra coisa. Vou guardar meus brinquedos, vou arrumar minha cama, alguma coisa assim. E a mamãe vai te atender. Então é o que é interessante, né? Porque muitas deficiências, elas iniciam na infância, certo? Muitas. A maioria. Não, isso é muito interessante. Porque se a mãe tem uma eloquência de passar uma imagem dessa pro filho, o filho não esquece. O principal é se identificar, né, velho? Porque hoje em dia a galera fala assim, não, meu filho não tem nada disso, não. Meu filho é tranquilo. Não, ou então, na verdade, eu sinto nem muito isso, não. Tem isso também, mas então meu filho é tipo assim, meu filho é impaciente mesmo. Meu filho é impaciente. Ele é difícil nesse ponto. E ponto. Acabou. Ela mesmo já, tipo assim, já aceita que ele é assim. E esse também, ponto também, porque esse estudo do conhecimento de si mesmo, se você realmente realiza um estudo ali, um esforço diário, pelo menos tenta fazer esse esforço diário, você tenta melhorar, se você tem um filho, o seu filho também é uma fonte de estudo. Porque primeiro que é uma genética sua ali também, ou seja, tem deficiências que vão estar atuando nele que você vai falar, opa, eu tenho isso aqui também. Esse aqui vem do papai. Sacou? Exatamente igual, né? E esse aspecto é muito, muito massa, porque pra você, vamos supor que você é uma pessoa impaciente. Se você vê esses traços de impaciência no seu filho, você não vai conseguir levar com eloquência esses elementos de impaciência se você não mudar primeiro pra você mesmo. Exatamente. Então tem esse aspecto, velho, de egoísmo. Uma vez eu pensei nisso, que doideira. Tem esse aspecto de egoísmo de você não mudar você mesmo. Porque a sua mudança vai impactar na dele. Exatamente. O seu exemplo vai ensinar mais ele. Atrapalhando a evolução de outro ser, no caso do filho, por exemplo. Que é muito sério. É muito sério. Exato. Tá vendo, já? Pegando... Eu vou trabalhar mais. Viu, japonês? Eu vou ir pro Tibete. Vai pegando aquele aspecto da própria historinha mesmo, que é do feijão lá, ligando com a paciência. É interessante que
o maior exemplo de paciência é a natureza. Exato. E aí eu tava refletindo sobre isso esses dias, é muito doido, porque quanto tempo que demora para uma árvore crescer? Caraca, Uma não é árvore verdade. com 5 metros. Você vê árvore de 120 anos, cara. Você vê a árvore bonitona lá, mas quanto tempo que essa árvore tem? 120 anos. Para formar aquelas grutas que tem aqueles estalactites, estalagmites lá. Quanto tempo fica pingando gota ali para formar uma parada bonita, uma paisagem? Quanto tempo que não durou para aquilo ali ficar daquele jeito, né? E tem isso de tempo para combinar no negócio ali, um tempo maior. Uhum. E tem um aspecto do tempo preciso para algumas coisas também. Você pegar, por exemplo, o ovo, o pintinho, demora 21 dias para nascer. O tempo para amadurecer a banana, a fruta. Uhum. Então, tipo assim, tudo tem um tempo. E você querer colher o negócio antes da hora, você vai comer um negócio verde, velho. Não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Então a gente tem que observar isso e trazer pra gente também. Pô, velho, a gente tá no tempo certo daquilo acontecer? Às vezes você para pra refletir, você não tá no tempo daquilo acontecer. Aí tem aquele aspecto, né, do que você tá fazendo para aquilo acontecer, que aí envolve a paciência no sentido evolutivo, né? Tipo, ativo. O que você tá fazendo para aquilo culminar? E a partir desse ponto, assim, uma reflexão, né? Como ser mais paciente, cara? Afinal, como desenvolver né? mais a paciência, essa paciência inteligente, né? Como desenvolver? Eu penso, tem um outro ponto também que é interessante, que hoje em dia, nessa era das redes sociais, internet, a gente vê muito a vida dos outros. E a gente vê muito o resultado dos outros. E aí, por exemplo, sei lá, o cara ficou rico. Aí eu quero ter aquele resultado também, quero ficar rico, sacou? É um grande objetivo. Pessoal, é um grande objetivo e ele não é fácil de ser atingido. E a galera, muitas vezes, quer atingir grandes objetivos de maneira fácil, sem realizar muitos esforços. De maneira rápida. Curto espaço de tempo. É porque a gente costuma ver só o final. Exatamente. Principalmente nas redes sociais. Exato. Você só vê o cara comprando um carrão. Você só vê o cara ali na casona dele. Você só vê o dinheiro entrando na conta. É isso. Você só vê isso, mas você não vê a trajetória dele, os 2, e tem esses 5 anos. Não, e tem esses aspectos que você falou físico, né? Mas tem vários outros aspectos, tipo assim, também. A pessoa tá lá fazendo uma live falando de uma forma, velho, muito massa, levando vários elementos e fala, pô, velho, por que eu não consigo fazer isso? Exato. Não consigo ligar a câmera, eu travo. Aí você não consegue entender o que a pessoa fez antes pra chegar nesse nível, por exemplo, né? Esse aspecto da live. Quantos vídeos ele não gravou? O que ele estudou pra conseguir falar dessa forma, né? Você tá levando algum elemento pro outro, provavelmente ele tem esse elemento dentro dele, enfim, sei lá. Muitos aspectos que a galera não consegue enxergar. Então, um ponto pra mim, iniciando respondendo essa pergunta que eu fiz, como ser mais paciente, nesse aspecto de rede social e tudo mais, é observar o seu processo. Porque se você comparar, você vai comparar errado. Exato. Porque você não tem elemento de juízo suficiente para entender o percurso do outro. Isso. Eu lembro de um caso que eu já contei uma vez. Você sabe a sua história, né? Você não sabe a do cara. Sim, você pode até saber mais a história da pessoa, mas você tem que estar convivendo muito com a pessoa, você tem que saber da história inteira dela. Então, por exemplo, eu estava no cursinho, primeiro ano de cursinho, né? Eu saí do terceiro ano do ensino médio, em relação à matemática era de boa, então eu cheguei no cursinho e consegui acompanhar a matéria. Mas em relação a outras matérias, tinha muita dificuldade, porque eu não tinha estudado nada no ensino médio. Tipo assim, aloprava. Tentava estudar pra, tipo, passar com 6 e olha lá. Tipo assim, pegava a recuperação, passava com 6. Era o mínimo ali que você precisava pra você passar. E aí eu cheguei no cursinho e falei, cara, agora eu vou estudar assim nisso. Aí eu peguei pra estudar e eu vi outras pessoas tendo muito mais resultado que eu. E meio que olhando ali, comparando, parecia que a pessoa estava usando muito menos. E aí eu comecei talvez naquele momento ela até estava. Só que antes ela tá colhendo frutos de antes. Ela estava otimizando o estudo que ela já fazia antes. Ela já adquiriu vários conhecimentos. E o que acontece? Você começa a ser impaciente. Você começa a ter aquela pressa de falar, pô, mas a pessoa, ela tá indo muito mais rápido que eu. E tem aquela imagem também a imagem interessante, aquela imagem do coelho e da tartaruga. Porque você coloca os dois ali e a tartaruga ela tem a constância. E ela chega num objetivo. O coelho ali, por mais que ele vai mais rápido, muitas vezes ele para, se distrai no meio do caminho. E a ideia não é que a gente tem que ser devagar igual a tartaruga, mas manter a constância da tartaruga. O elemento é a constância. O elemento é a constância. E combina, não tem jeito. Um ponto que eu acho que ajuda
a você ser mais paciente é o cultivo da atenção. Porque se você está atento a esses movimentos, no sentido de otimização do tempo, poxa, o que eu fiz hoje, tipo, de reflexão, tipo, pô, as minhas condutas ali estão me caminhando para o caminho certo, estão me caminhando ali para o que eu estou tendo que ter paciência. Uhum. A atenção e a observação, né, cara? Observação, acho que tá ligado ali a atenção, observação, reflexão, esses aspectos, acho que ajuda muito no sentido de você ter uma paciência mais ativa. Uhum. O ponto que eu penso é primeiro você identificar os momentos que você está sendo impaciente. Porque, tipo assim, eu quero ser mais impaciente, tá, mas... Mais paciente. Mais paciente. É que você vai paciente. Se você quer ser mais paciente, você tem consciência dos momentos que você está sendo inconsciente? Saca? Porque, cara, isso acontece muitas vezes. Que é difícil. É difícil. Só de identificar. A questão da atenção. Tá atento, se você estiver atento para essas coisas, é mais fácil identificar. Só que mesmo assim é difícil identificar. Olha, uma coisa assim, se fosse falar um elemento que ajuda para você ser mais paciente, eu sinto que também conter sua imaginação. Porque a imaginação, ela leva muitas vezes você a criar uma expectativa alta e que faz você ter pressa. Tomar um tom grande também, né? Porque a realidade ela não anda em paralelo com a imaginação. E aí esse aspecto, por exemplo, da rede social, alimenta sua imaginação, alimenta uma ilusão ali. Então é várias coisas que alimentam ali, mas você tem que ter controle. E tipo, você começa a fazer academia, aí você entra e fala, pô, velho, então 3 meses aqui eu já vou ter perdido 10% de gordura, ter ganhado 15 quilos de massa magra. Aí passa 3 meses, você teve 1/10 desse resultado, o que vai acontecer? Você vai começar a falar, pô, tem uma coisa errada, você vai começar a ter pressa ali. E você ter consciência também do processo, porque tem coisa que é ilógica. Você fala, não, vou começar a academia hoje, mês que vem perdi 10 quilos. Só que na cabeça da pessoa assim, não é ilógico ainda. Já não tem elemento pra discernir isso. Exatamente, mas é um ponto dela refletir. Tipo assim, pô, eu vou entrar na academia daqui a um mês, eu vou perder 10 quilos. Mas o que eu preciso fazer pra isso acontecer? Aí isso vai refletir, tipo, pô, não, velho, tipo assim, aí ela vai começar a ver, não, realmente pra perder 10 quilos em um mês vai ser muito, muito difícil. Então talvez não seja o caso de eu estender pra 2, 3 meses, sacou? E aí você começa a ter paciência, porque aquilo que você achava que ia acontecer em um mês, e aí não vai acontecer em um mês, você já para, não, vai acontecer daqui 3 meses. Uma coisa que eu sinto que ajuda muito você cultivar essa paciência inteligente é você valorizar o processo ali no sentido do que foi realizado já. Recordar, né? Eu sempre coloco essa frasezinha de 1% melhor. E aí eu coloquei ontem, eu fiz um treino, e sabe aquele treino que você vai fazer um exercício, você pega metade do peso, você erra. Você tá naquele dia que parece noite. Você tá morto, exatamente, você tá naquele dia que parece noite. Aí eu fui postei assim, 1% melhor. E em cima, tipo, o treino de hoje foi horrível. E aí, a pessoa deve pensar, pô, 1% melhor e o treino foi horrível, como assim? Você foi lá treinando. Não, porque o ponto, quando eu falo 1% melhor, muitas vezes eu coloco de forma inconsciente. Mas muitas vezes, eu sei o momento no treino que passou vários pensamentos de, não, velho, esse treino, no caso do CrossFit, não, esse ódio aqui tá me matando, eu vou parar de fazer esse negócio no meio. Ou então, tipo assim, não, hoje eu tô mal, quero voltar pra casa. Não, eu vou treinar depois. Tipo, vários pensamentos que quero desistir, não vou fazer agora. Não é o físico ali que tá atuando, é o mental. Exatamente. E aí, se eu consigo vencer um desses pensamentos, eu falo, pô, velho, eu superei em relação a ontem. 1% melhor. E aí eu consigo ter aquilo claro. Muitas vezes eu coloco ali, eu não tenho essa consciência ainda, não tô nesse nível. Mas muitas vezes eu falo, pô, velho, eu superei ali. E aquele momento eu pensei em desistir e ir pra casa. Jogar a barra pra cima e falar, não quero mais fazer esses net. Não, se tiver jogando a barra pra cima, tá bom, Tá de boa, tá subindo, né? Já até escalou aqui, tipo assim, tá pai. Já tá no lugar aqui. Agora deu 1% pior aqui. É interessante, cara. Tem um outro ponto também que eu vejo a galera com muita impaciência sobre até esse aspecto de chegar no objetivo, né? E às vezes a pessoa tá fazendo até um determinado esforço ali e tal. E a galera atrela o esforço ao merecimento também, né? Isso atrapalha você ser paciente, porque nem sempre o esforço ou o trabalho, né, que você tá realizando ali vai ser suficiente para você chegar no objetivo.
Uhum. Pô, sei lá, eu trabalho muito e eu não sou milionário, velho. Porque Como assim? Entendeu? Tem aquele Tá ponto também batendo que as você coisas. acha que... Porque o esforço ele é importante. O esforço é importante. Mas ele tem que estar no lugar certo. No lugar certo. Aí Exatamente. entra aquele conceito do esforço e o esforço inteligente também. É. Porque o esforço inteligente é aquele que você supera o esforço do outro dia. Uhum. Porque tem aquele ponto aí, tentar voltar pra esse assunto aí, mas sem desviar. É igual, não sei como é que chegou nesse assunto, mas tipo assim, a pessoa, tu tava trocando ideia com alguém, a pessoa falou assim, pô, mas sei lá, o cara vende água na rua. Eu falei, não, o que tem? O cara vende água, o cara panfleta, o cara faz qualquer coisa, uma pessoa faz qualquer coisa. O problema é se a pessoa tá fazendo aquilo há muito tempo. Aí ela tá realizando um esforço, mas não é um esforço inteligente. Porque, velho, eu já panfletei, eu já fiz tudo isso. Uhum. Só que o negócio é tipo assim, pô, o que é um esforço inteligente? Você vai começar a vender água? Beleza. Você não sabe nada. Aí você vai aprimorar a técnica de venda. Gente, água aqui é apenas os 50, sei lá do que. Você vai aprimorar a cópia que você vai passar ali. Aí naturalmente você vai começar a vender E mais. você vai começar a vender mais. Aí depois você vai falar, pô, velho, qual que é a forma de eu comprar água mais barata? Uhum. Beleza, velho, vou chamar alguém pra trabalhar aqui comigo. Pô, vou juntar um dinheiro que eu vou montar um negocinho de água aqui. Exato. Você vai buscando formas de melhorar aquilo. Melhorar sacou? aquilo. Ou senão, pô, velho, eu tô vendendo água aqui, tô vendendo bem, mas, pô, velho, eu vou começar a estudar investimento, porque eu vou pegar parte desse dinheiro e vou começar a investir. Rick Chester. Sacou? É, exatamente. Eu conheci ele. A água já veio pra mim. Deu pra pensar nele. Então, tipo assim, é formas inteligentes. Tem. No mundo inteiro tem um monte de gente que vende água. Mas quem que vai sair dali? É o cara que vai estar fazendo outros esforços inteligentes com aquilo ali. Ele vai estar esforçando no dia a dia para ter o dinheiro ali para pagar as contas e ao mesmo tempo ele vai estar fazendo outros esforços para ele sair daquela situação. Uhum. Que foi o que aconteceu com o Richester. E assim, velho, uma coisa assim, muito importante. Ao meu ver, pra mim. A gente vê quando é impaciente em algumas coisas e não reflete o pra quê. Tipo assim, vou dar um exemplo. Várias vezes já pensei isso na minha vida. Tipo, quando você é mais novo, pô, eu quero ficar milionário e eu não precisar trabalhar. Tá, mas será que você não vai precisar trabalhar mesmo? Será que não é bom você trabalhar? Sacou? Porque é aquele tipo conceito de trabalho também, velho. O cara é ruim. Exatamente. Não quer trabalhar. Mas entra um ponto que, tipo assim, eu quero aquilo, aí você consegue aquilo, e depois você nem valoriza aquilo também. Exato. Saca? Então você tem que refletir também o porquê, velho. Você tem que curtir o processo ali. É fácil falar isso, né? Mas você tem que curtir o processo ali. É uma habilidade. E você entender o que tá acontecendo por trás. E entra esse ponto também, velho. Porque porque tem uma coisa é você ser, uma coisa é você ter. Normalmente quando você tá... O objetivo é só ter, é algo que você chega lá e você não valoriza muito. Você não valoriza. E aí você quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Você né? O ser, você incorpora pra você. É diferente. Porque é mais fácil você valorizar os aspectos que você tá se transformando do que os aspectos que você tá simplesmente tendo. Porque você fala, não, eu quero ser bilionário. Aí, velho, dependendo, você ficou 5 anos ali antes de conseguir seu primeiro milhão, pô, velho, mas você conheceu um tanto de pessoas, você se tornou uma pessoa melhor, você fala melhor hoje em dia, você trabalhou um tanto de aspecto, e quando você chegar lá, dependendo, você vai falar assim, provavelmente você vai falar assim, pô, 1 milhão, e aí? Pô, a maioria da galera que chega, que consegue, de vez em quando para e fala, pô, 1 milhão, e aí? Só que a pessoa vai valorizar, pô, beleza, 1 milhão, aspecto positivo, tá, mas o que eu mudei nessa trajetória inteira? Se você tem isso de forma consciente, você vai valorizar muito mais. Um exemplo simples é a própria Mega Sena. Porque a pessoa, ela quer ser rica, só que ela pensa no aspecto do dinheiro. Mas o ser rico é mais do que exatamente o dinheiro. Isso que eu ia falar. É a mentalidade. Então o cara, ele se torna milionário. Então quando o cara, por exemplo, ganha na Mega Sena, ele não é rico. Ele não é uma pessoa rica. E aí ele pega 1 milhão... Monetariamente o cara beleza, mas assim, não é só isso. E aí a maioria deles, o que acontece? Esses ganhadores de Big Brother aí, tem vários. Se você olha aí, tem vários que ganhou e perdeu tudo. E fale, né? O cara às vezes fica até mais pobre que porque o cara não tem a mentalidade de rico. O termo mentalidade, desculpa a expressão, mas a parada foi prostituída. Foi. Quanto mais o tempo passa, velho, mais eu vejo que, tipo assim, primeiro que a causa primeira tá na mente. Tudo começa na mente. Sim. E aí é muito doido, porque a gente sempre foca nesse aspecto de ter e não ser, porque quando você você tem. E é tipo uma mini chavinha, velho. Tem a mentalidade. Só que quando você tem, às vezes você não é. E é muito doido. E eu sinto que a chave vira quando você olha pra uma pessoa, vamos colocar no conceito de sucesso, e você pensa no que a pessoa é, não no que ela tem. E aí quando você olha uma virtude da pessoa, tipo assim, você fala, pô, velho, essa pessoa, ela tem uma visão muito ampla. Ela é muito visionária. Aí você quer ser o visionário.
Entendeu? Você não tá pensando, tipo, caramba, ela tem uma BMW, eu quero ter a BMW. Exatamente. Você quer tá falando, tipo assim, o aspecto Que conecta interno. a pessoa, exatamente. Exatamente. E aí você vai mudando a chavinha. Porque aí você começa a buscar formas, não de ter a BMW, mas de ser visionário. E aí você vai na causa do negócio. Tem gente que vai no outro lado, né? Mas de um modo geral... Vai pro material, nu, eu quero aquele carro. Não, mas aí o Que processo, aquele cara tem, mas o processo entendeu? é mais devagar, porque a pessoa tá aqui, ela tem que fazer isso pra conseguir isso. Que vai ser a consequência. Aí a pessoa já quer isso aqui. Então, aí é a pessoa que vai ter pressa, que vai... Exatamente. errado. Que vai chegar lá e não vai valorizar. Eu penso que de um modo, muitas vezes inconsciente, a pessoa se conecta com o que o outro é mesmo, entendeu? Às vezes ela não sabe disso, ela tá achando que é material, mas não é, entendeu? É o que a pessoa é, no final das contas. Mas se conecta como assim? Entendi, ela, Assim, ela tá achando que é por causa do carro, por causa do É, dinheiro, mas na mas, verdade sei não lá. é. Entendeu? Por exemplo, Mas sou é muito bilionário. inconsciente. Aí, pô, a galera, o cara é bilionário e tal, começa a seguir o cara. Mas não é porque o cara é bilionário, tá entendendo? É porque o que eu tô passando, a forma que eu tô passando, às vezes alguma coisa, sei lá, o elemento que eu tô levando, é muito diferente, é muito top, a galera tá conseguindo absorver isso daí de uma forma legal. Não O sei. dinheiro é o ponto inicial. Não sei, porque o dinheiro pra muita gente é o resultado. Pô, velho, o cara tem dinheiro, ele tem resultado, ele tem sucesso. É meio que uma autoridade, né? A galera tem isso na Autoridade, cabeça. Aí depois pode ser que, tipo assim, pelo que o cara ensina, pelo que o cara é. Velho, Aí eu não você- sei. Eu não sei, eu acho que não é sempre, mas Não, eu acontece. sinto que depende da pessoa que tá escutando. Vou dar um exemplo. Tipo o Flávio Augusto. Uhum. Eu escrevo lá caixinha de pergunta. Quando eu tô fazendo uma enquete, o que você gostaria de ver aqui? Você gostaria de ver, tipo assim, resultados? Você gostaria de saber sobre networks? Você gostaria de saber sobre como esbanjar dinheiro? E aí muita gente vai colocar como esbanjar dinheiro. Ou seja, a pessoa que tá lá, ela quer ver uma outra coisa. Porque a própria mentalidade da pessoa, ela tá ali estagnada naquilo. Pô, como é que é esse milionário? Você joga dinheiro pra cima, você domina o mundo, você tá na oligarquia dos poderosos. Por isso que eu do falo mundo. que muitas Cara- é inconsciente, entendeu? Aham. Você tá ali, mas na verdade, se você for pegar o que prende a pessoa ali, às vezes não é isso. Não, Eu mas, penso, Não, sei. mas então, mas esse assunto não vai ter fim, por quê, velho? Cada pessoa é uma. É. Então, tipo assim, Mas é uns que vão tá, interpretar mas é de uma que forma tá. dos outros. Vamos pegar o nível de evolução de cada um. Vamos colocar assim, né? Sem aprofundar nesse tema. Aham. Mas você pega uma pessoa muito incipiente, você pega uma pessoa muito avançada. Ambos estão vendo uma pessoa aqui que é muito bem sucedida no aspecto financeiro e em vários aspectos da vida. Ambos vão estar assistindo. Uhum. O que cada um vai estar extraindo? Um vai estar vendo um aspecto muito mais superficial do negócio, outro vai estar vendo um aspecto muito mais aprofundado. E vai estar conseguindo extrair muito mais valor. Tipo assim, pô, velho, que massa que o cara fez isso, olha aquele gesto que o cara ajudou. E o outro vai estar de maneira superficial, não, o cara é ricaço e tal. pô, que Não é, doido, quantos carros que o cara tem? não, o cara é Casa cabuloso. musicista. Segue ele lá, segue ele lá. É. Esse aspecto. Com certeza, vai de cada um. E a pressa é um sintoma do impaciente, da impaciência, né? É o grande. É o grande. Toma, né? Olha o Igor. Pressa de falar, né? Foda. Pô, a pressa é inimigo da perfeição, né? Mas a pressa, cara, eu sinto assim, ó, a pressa tem esse aspecto de ser, é um sintoma da impaciência, e eu sinto que é o inimigo número 1 do tempo, do aproveitamento do tempo. Porque véio, a pressa é a própria negação do tempo. Porque olha só, no momento que você tá com pressa, repara que mentalmente você não tá vivendo um momento presente. Você tá preocupado em alguma coisa do futuro. Você tá no trânsito, você tá apressadaço. Você tá pensando, pô, vou chegar atrasado. Pô, por que eu não saí mais cedo? Uhum. Pô, vai vir vários pensamentos e você não tá ali consciente pensando em outras coisas. Uhum. Sabe? Então, o fato de estar na pressa ali, você não tá aproveitando o tempo. Então, esse Você aspecto. tá meio inconsciente, né? Porque a pressa ela vai causando outras coisas, né? Você começa a reagir com outras coisas, então às vezes você tá no trânsito. Uhum. Aí você fica você tá meio impaciente porque você precisa chegar num lugar e você tá atrasado. Uhum. Aí, às vezes uma coisa que você não iria te irritar, alguma coisa no trânsito, alguém buzina, aí você começa a buzinar pros caras ir mais rápido, pra apressar os outros. Era interessante, olha só. Então você que tá atrasado. Grandes metrópoles, megalópolis, sei lá. Não sou bom em geografia. Você vê como é que é interessante. Tipo assim, a galera vive de forma mais apressada. Você vê muita impaciência nas pessoas também. E aquele ponto aí, foi mal de interromper. Tem um aspecto, esse aspecto de você pegando isso que você falou, né?
quantas vezes eu já fiz isso? E é o negócio mais ilógico que tem. Tipo assim, você tá... Eu falando de trás pra frente, tá vendo? É o gatilho da antecipação. Tipo assim, você tá... A gente tá aqui, aí acabou o podcast, pô, velho, vamos nessa e tal, a gente tem que ir. Aí eu vou, pego o carro e saio andando. Maluco. Aceleradão, paranã. Aí a gente falou, bora almoçar aqui, bora. Aí você para pra almoçar, troca uma ideia, fica lá uma hora. Vambora, vamos. Então, tipo assim, você né, mal gasta o tempo em alguma coisa, saca? E depois você vive na pressa. Na pressa. Eu sinto que a galera, eu me incluo nisso, tipo assim, muitas vezes dependendo, você tá, não, vai uma pressa, vamos, tem que fazer um tanto de coisa. Aí você chega na sexta, à noite, aí você vai deita, você vê 6 horas de Netflix, aí você acorda tarde no outro dia, aí tu dá na meia, você fala, não, tem que fazer as paradas aí. E você vive na Esse é o ponto da noite. procrastinação, né? Porque às vezes você vai procrastinando fazer, aí na última hora você quer fazer o negócio. Aí tipo, aí você fica na loucura. Você fica na pressa, vai ter que fazer isso aqui, velho, tal. Aí você passa. Isso acontece infinito. Não, infinito. Demais. Nossa. Não gosto de falar desse assunto, vamos. Já viu o pensamento de pressa aqui? Não, tá maluco esse episódio. Mas acho que todo mundo tem esse ponto, velho, de procrastinar alguma coisa e aí chega. Deixar pra última hora, né? E querer fazer o trem mais rápido ali na pressa. E, assim, pensando em como que a gente consegue conter essa pressa, assim. Porque se a pressa, ela tá muito ligada à inconsciência, aí você não tá atento. Naquela hora que você tá com pressa. Eu acho que a pressa, ela gera desatenção, na verdade. Desatenção. E a desatenção é muito mais pressa também. As dois. É porque quando você tá com pressa, ele é muito mais fácil você errar alguma coisa, esquecer alguma coisa. Você tem várias experiências. Eu tava com pressa um dia indo pra casa do Felipe. Teve um dia que eu desci, cheguei na garagem, eu tava sem o capacete. Eu montei na moto, capacete. Aí você o quê? A pressa você perde tempo, aí você tem que subir de novo, pegar o negócio. E até esse aspecto de você mal gastar o tempo, se você não tá atento com isso, né, aí você gera pressa também. Porque eu tô mal gastando tempo nisso daqui, jogando joguinho. Fico 8 horas por dia, só que eu preciso fazer um trabalho ali que é urgente, entendeu? E eu poderia ter gasto essas 8 horas para fazer esse trabalho de forma mais tranquila. Não, eu pego 2 horas do meu dia e tem que fazer esse trabalho aqui e tal. Então, quantas pessoas fazem isso também, né? Porque estão desatentas com o tempo. Eu acho que um aspecto para evitar essa pressa é planejamento. Preparação. Preparação. Eu falo isso agora. Porque tô precisando disso na minha vida. Já refletindo. Cara, eu não preparei nada. Esses últimos 3 dias, né, velho? Você dormindo 4h30 da manhã na loucura trabalhando. Você fala, acho que quantas vezes que eu fiz pressa, alguma coisa com pressa nesses últimos 3 dias. E na prática, assim, pro dia a dia, interessante é a lista do dia, né? Lista do dia. Esse é um aspecto que ajuda muito. Ajuda muito, assim. Olha que Tem interessante. pontos, Mesmo né? sabendo qual é a lista do dia. A gente ainda... É porque tem outros Procrastina. aspectos. Não, tem outro, lógico, né? Tipo, fazer a lista do dia e tá tudo perfeito, mas até de vez quando fazia. Olha só que doido, já teve vezes. A mente é muito louca. Não é fazer a lista do dia, é praticar a lista do dia. É praticar. E quando você fizer a lista do dia, velho, você Você escrever. analisar a lista do dia. E você, tipo assim, pô, isso que eu vou fazer. Você fazer uma projeção mental você fazendo negócio. E eu sinto que a mente é tão doida, a gente tem tanta debilidade. Já teve várias vezes que passaram o pensamento, tipo assim, não quero fazer a lista do dia. Tipo assim, eu vou dormir cansado, eu vou dormir cansado, tipo 1h30 da manhã, 2 horas, tava ralando. Aí veio o pensamento, tipo assim, não, velho, tô muito cansadão, vou dormir. Amanhã de manhã eu faço. Amanhã eu faço a lista do dia. Só que nesse momento, meu parceiro, você Já deu era. um tiro na cabeça. Você falou, vou dormir, sem o planejamento, você acorda no outro dia, você já acorda zumbi, você vai demorar meia hora mais pra você começar a trabalhar. Aí você percebe que tinha um monte de coisa pra você fazer. E aí já era. Velho, isso acontece demais. Acontece. Tipo assim, você tá à noite assim, no final do dia, aí você para um pouquinho pra pensar no que você tem pra fazer no dia. Aí você fala assim, pô, até que não tem tanta coisa pra fazer amanhã. Amanhã, a hora que eu acordar, eu faço a lista do dia. Pronto, Já era. Nossa, pô, mas na hora que você senta no outro dia e começa a escrever a lista do dia, você fala, mas eu tenho que fazer isso aqui também, isso aqui, já tô atrasado. Já era. Não, Aí já lembrou seu dia inteiro. Já tá fazendo metade da lista. Isso aí, Isso rola eu já demais. vi muito. Isso aí. Quantas vezes eu te liguei? Eu falei, não, legal, eu tinha 4 coisas aqui na lista do dia e Agora tem mais 20. 20, E tipo, você vai dormir e você fala, não, velho, amanhã não, tem que gravar aqueles vídeos, vou pagar a conta ali e fazer nada. Então amanhã tá de boa.
Aí você nem pensa no planejamento de direito, aí você vai dormir, acorda no outro dia, na hora que você senta pra trabalhar, você fala, nossa, por que eu não acordei mais cedo? E aí você te atrapalha até se acordar. Porque às vezes o celular desperta e você fala, hoje não tem coisa pra... O pensamento já tá ali automaticamente. Aí você fala assim, hoje tá de boa, dá pra dormir mais meia hora. Aí você dorme mais meia hora. Aí já era. Aí, velho. Você tá arrumando a cama já? Tô melhorando esse ponto. Tô melhorando. Paciência ativa. Estamos no tema do podcast. Eu achei que ele fosse dar a resposta precisa. Não, sim, arrumo todos os dias. Já superei. Não superei 100%. Melhorando. Não, mas a resposta foi boa. Mas é interessante esse aspecto, essa experiência, porque assim, eu tenho essa dificuldade, né? Tem esse pensamento que eu luto com ele, quase todo dia. Mas assim, eu tenho melhorado, mas ainda não tá 100%. Né? Não é todo dia que eu consigo arrumar a cama. Por quê? Tem dia que... Eu fico fazendo a galera escutando isso. Tipo, velho, esse menino é um... O cara não arruma a cama, velho. É o cara tá falando de paciência, o cara não arruma a cama, mano, é doidão. Não, mas às vezes o aspecto da pressa me atrapalha nesse aspecto. Entendi. Porque às vezes você acorda, aí você começa, tipo assim, tem um monte de coisa pra fazer e tal, aí você acha... Você vai gastar muito tempo arrumando a cama. Você vai perder tempo arrumando a cama. Mas na verdade, às vezes você vai até ganhar tempo. Então, esse é um pensamento que tem na minha mente que ele é grande, porque desde sempre eu não arrumava a cama. Tinha esse pensamento de que arrumar a cama é perda de tempo. Eu tô trabalhando nisso, que eu já consigo arrumar a cama bem mais do que normal, né? Mas é muito doido, porque esse aspecto da paciência é o ter paciência também para trabalhar esse pensamento. Sacou? Porque teve dias que eu falei, velho, não quero melhorar isso aqui, não. Tinha dia que vinha esse pensamento. E aí eu não arrumava a cama. Aí muitas vezes, tipo assim, eu ficava 3, 4 dias sem arrumar a cama. Caraca. Saca? Aí depois eu falava, velho, não, velho, tem que ir lá. Aí o momento que você tá um pouco mais consciente, que você tá estudando, aí você fala, velho, tem que melhorar aquele pensamento, tem que voltar a melhorar naquele aspecto. Aí você volta. E é vários aspectos, tipo assim, quando você cumpre um afazer, você gera um estímulo ali, gera uma realização. Você coloca um esforço, a energia volta. Então, tipo assim, o fato de você começar, se arrumar a cama, você já, venci um ponto. Antes disso, o fato de você ter levantado, quando o despertador tocar, você já fala, já venci um ponto, arrumar a cama, já 2. Já começa a surgir estímulo daí. Porque o meu dia começou bom. Movimento gera movimento. E esse aspecto também, acho que é importante, muito importante trazer, porque muitas vezes a gente tem deficiências que a gente alimenta, sei lá, quantos anos, dezenas de anos que a gente está alimentando um pensamento. No caso, foi o pensamento de não vou arrumar a cama. Pode ser um pensamento de tipo assim... E você quer mudar de uma hora pra outra. Alimentação. Então, tipo assim, você ficou a vida inteira alimentando mal. Tipo assim, você nunca deu atenção pra isso. Aí você vê outras pessoas comendo bem, seguindo uma dieta, comendo fruta e você nunca comeu. Aí você fala, eu não consigo mudar isso em mim. Tá, mas calma aí, velho. Você ficou 20 anos alimentando o pensamento ali. Aí você acha que um mês você vai resolver. Paciência com esses aspectos internos mesmo. A gente não tem paciência com a gente mesmo, às vezes. Exatamente. Muitas vezes. Bom, pra encerrar esse episódio aqui, gostaria de ler um ensinamento da sabedoria logosófica sobre a paciência. Manda. Pode mandar a bomba? Manda. Mais de uma vez já dissemos que a paciência cria a inteligência do tempo. Ficará entendido por certo que nos referimos à paciência de quem sabe esperar. Isto significa que quanto melhor compreendamos o valor de tal virtude, maior será a eficácia com que o tempo nos servirá, dando-nos, por outra parte, uma serenidade de espírito que o impaciente não conhece. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu. Cultivem a paciência. Isso aí.